Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que possamos sair daqui hoje, psicologicamente mais equipados do que chegamos para superar os desafios da vida. Quanto mais microfonia dá, mais eu vou distanciar do microfone. O tema para ser abordado é fortalecendo a alma, os desafios da transição. Quero justificar aqui a nossa fala porque a equipe organizadora do evento dividiu em 4 diferentes aspectos essa transição. A primeira com o nosso Haroldo, que deu uma visão global. Nós, cumpre falar da sociedade. O amigo Gelson falará da família. E, por último, o Rossandro fechará falando dos desafios da transição planetária no aspecto individual. Eu dividirei a nossa palestra aqui em 2 partes e serei sucinto na primeira, simplesmente para criar o contexto para falar sobre a segunda, sem estar invadindo o material do nosso amigo Rossandro. Primeiro, uma análise deste tema. Desafios da transição planetária, fortalecendo a alma. Ora, o que significa a palavra transição? A mudança de um estado para outro. O que significa fortalecer? Vivemos no universo de relatividade. Para falar o que fortalece, é necessário falar sobre o que enfraquece. E de que transição estamos falando? Ora, da transição do planeta, que, segundo Allan Kardec, nessa comparação relativa de sempre, encontra-se em 5 diferentes estágios. O planeta primitivo, que serve de moradia para a encarnação da alma em sua fase inicial, na condição hominal. A segunda fase, de planetas de provas e expiações, essa que nos encontramos. A terceira fase, o planeta de regeneração. A 4ª fase, planeta feliz. E a 5ª fase, planetas celestes. Qual é a transição a que nos estamos referindo? O planeta saindo de condição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Agora estamos claros sobre o que estamos falando. Antes de falarmos sobre a sociedade, falemos um pouco sobre o indivíduo. Ora, para poder facilitar a compreensão de todos, criamos aqui um acrônimo, que é a junção de letras que formam uma nova palavra, o que difere de uma sigla. A sigla, por exemplo, ONU, não forma uma nova palavra, mas todos sabem que significa Organização Mundial. Temos o IBGE, Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, mas o acrônimo é uma sigla que forma uma outra palavra. E o acrônimo a que nos estamos referindo é FORTE. Qual é o acrônimo que estamos me referindo? Tomaram café, bolo. Qual é o acrônimo que estamos nos referindo? FORTE. A letra F do acrônimo FORTE significa fé. Para fortalecer a alma é necessário ter fé. Crer em Deus, nos supremos propósitos da vida e principalmente em nós mesmos. A criatura que não crê nas suas próprias possibilidades já começa qualquer tarefa perdendo. A letra O do acrônimo FORTE significa oração. Qual é o significado da palavra O? Oração. A criatura, para fortalecer a sua alma, tem que orar. Porque qual é o objetivo da oração? Entrarmos em conexão com Deus, para estarmos sempre cientes da nossa obrigação e do nosso dever perante a sociedade. Sem esta conexão divina, fica impossível a nossa existência. Temos o R do acrônimo FORTE, que significa responsabilidade. Qual é o significado da letra R? Responsabilidade. Vamos parar com essa voz de igrejismo? Eu quero escutar lá fora vocês dizendo. O que significa a palavra R? Responsabilidade. A palavra responsabilidade tem um sufixo habilidade, que significa capacidade que nós temos de realizar algo. A criatura fortalece a sua alma quando compreende. Eu sou responsável. Eu tenho a habilidade de dar uma resposta a tudo quanto me aconteça.
Talvez eu não tenha o poder de deter o que me acontece, mas como eu respondo às situações que eu estou vivenciando, eu posso dar um direcionamento que eu quiser à minha vida. Capacidade de dar uma resposta. Temos aqui o T, do acrônimo FORTE, que significa trabalho. Qual é o significado da palavra T? Trabalho. A criatura que tem fé, crê, ora para estabelecer a conexão com Deus. Conclui que é responsável. Agora, qual é o próximo passo? Trabalhar. Quantas pessoas que, ao entrar no meio religioso, se detêm na oração, não se dando conta que a palavra ação está dentro da oração. Existem diferentes tipos de trabalho: trabalho intelectual, trabalho físico, trabalho espiritual, todos eles que nos proporcionam a evolução de nós mesmos. E, por último, temos a letra E, do acrônimo FORTE, que significa estudo. Qual é o significado da palavra E? Estudo. Vamos ver se repete tudo. F, O, R, T, S. Eu não falei S. Só para ver se está com atenção. Estudo. Porque estudar é nós aprofundarmos em conhecimento absoluto só Deus. Tudo está em transformação no universo. É um universo de relatividade. Para chegarmos a obter conhecimento, é necessário estudar. E quando nós falamos sobre os perigos da sociedade nesse momento de transição, muito se fala sobre as ADM, armas de destruição em massa, as bombas nucleares, as bombas químicas e as armas biológicas. Não entrarei nesse campo. Eu me preocupo muito com outro tipo de ADM, armas de distração em massa. Como as criaturas hoje estão distraídas, com tanto tempo para estudar. Quando começou a fase da pandemia, um querido amigo meu me telefonou e disse: agora que eu ficarei 2 semanas dentro de casa. Lembra que era apenas 2 semanas? Ele me disse: vou assistir o reprise da Rainha da Sucata. E depois disso, o Rei do Gado. Meu amigo, sucateado vai ficar o seu cérebro depois disto. Porque já que estamos ingressados numa escola, se nós não nos prepararmos para as provas, falharemos. É este o objetivo do estudo. Me permita apenas citar 5 obras, que pode ser um entretenimento rico de conhecimento. Os Espíritos escrevem-nos não para o nosso entretenimento, o passatempo, e sim para nos esclarecer. Em palavras simples: olha o orifício, o buraco onde eu caí, não faça o mesmo. Temos as 5 obras há 2000 anos, cujo protagonista é a Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus. O livro 50 anos depois, que fala de Célia, que reencarnou para ajudar a redenção de toda uma família. O livro Paulo e Estevão, com a devoção de Abigail à causa cristã e os cristãos primitivos. O 4º livro, Renúncia, que fala de Alcione, que de fato renunciou à sua vontade para ajudar toda uma coletividade. E o 5º livro, sobre Quinto Varro, que reencarna para ajudar o filho. Depois de você ler estas obras, estudar, consultar, meditar, sairá com a alma fortalecida, porque o seu problema tem a dimensão que você empresta. E logo, vendo outras pessoas passando por problemas equivalentes de uma maneira tão triunfal, diminui a sua percepção do seu problema, fazendo você uma criatura mais forte. Mas, se temos o F de... sem voz de igrejismo. 1, 2, 3, se temos o F de... O... R, T e E. Como vivemos num mundo relativista, precisamos comparar o que é que deixa a alma débil, que é sinônimo de fraco. É um outro acrônimo, o débil. O D de dúvida, que contrapõe a fé. A criatura que duvida da existência de Deus, do propósito da vida, de si mesmo, não realiza absolutamente nada.
O E do acrônimo débil significa evasão, que contrapõe a oração. A criatura que evade, que é fugir, uma fuga de si mesmo, foge de Deus, foge de seus compromissos, foge da vida. Por isso se torna uma criatura débil. O B do acrônimo débil significa bestialidade, que contrapõe a responsabilidade. E por quê? Segundo os neurocientistas, os animais não possuem o lobo pré-frontal, que nos dá a capacidade da imaginação, de vermos o futuro. É por este motivo que eles não medem consequências e se agem por instinto, por impulso. E quantos indivíduos, apesar de estarem no mundo na fase hominal, vivem como animal. Os animais, quando você pisa na pata de um cachorro, por exemplo, não olhe para a sua perna e vê qual é a parte mais gordinha para eu poder abocanhar. Simplesmente tem uma reação fisiológica, num mecanismo de defesa, e nos morde. E há criaturas que, embora estejam na fase hominal, continuam mordendo as pessoas à torta direito, numa reação, entregando-se aos instintos. Por isso que é uma criatura débil. O I de débil significa indolência, que é sinônimo de preguiça, que contrapõe ao trabalho. A criatura que acredita-se não ser responsável por nada, dá aos outros a responsabilidade daquilo que lhe cumpre. Por isso que é uma pessoa fraca, porque ser indolente também é ser uma vítima, o que contrapõe a responsabilidade. A vítima está sempre buscando uma causa exterior. Eu sou infeliz, eu sou pobre, algo acontece comigo, e quem é o responsável? Busca fora a solução de seu problema. E como nós enxergamos a solução onde se encontra a causa, se eu creio que a minha sogra é a razão do meu problema, qual é a solução do meu desafio? Mudar de sogra. Mudar as pessoas, e as pessoas não mudam para atender os nossos caprichos. Quem está esperando os outros se modificarem para a sua vida qualificar, está simplesmente prolongando o próprio sofrimento. Daí, ser indolente é algo que deixa a alma débil. Vamos fazer o teste de novo. Qual é o significado da letra T dentro do acrônimo débil? D, alguém falou dado. Está com a mente lá em Las Vegas. D do acrônimo débil significa dúvida, que contrapõe a fé. A criatura que duvida tem a alma debilitada. A letra E do acrônimo débil significa evasão, fuga de si mesmo. A letra B do acrônimo débil significa bestialidade. A criatura que entrega aos impulsos. A letra I, 1, 2, 3. Indolência, sinônimo de preguiça, que contrapõe ao trabalho. E, por fim, a letra L, que significa leviandade. O indivíduo leviano repete as mesmas ações esperando resultados diferentes, porque não estuda. O leviano contrapõe a quem estuda. Logo, nós temos aí, claro, estes fatores que fortificam a alma ou deixa a alma débil. Se estamos num seminário para falar sobre transição, qual é a velocidade que a alma sai de seu estado débil para se tornar uma alma forte? A velocidade dessa transição. Ora, para isto, analisemos dois fatores. O fator intrínseco e extrínseco, aquilo que é inerente da alma humana e o que vem de fora. O fator intrínseco, que determinará a velocidade que a criatura deixa de ser alma débil para alma forte, é a vontade. Se não tem vontade, é impossível a transformação. Os profissionais da área da saúde mental sabem que pode receber todos os tipos de ajuda a alguém que está precisando, mas se o próprio indivíduo não quer, não há Jesus Cristo que modifica aquele indivíduo. Como Haroldo disse, não há como invadir o livre-arbítrio de ninguém.
No livro Problemas do Ser, do Destino da Dor, Leon Denis, numa página belíssima, descreve o que é a volição. Essa capacidade de selecionarmos uma meta, investirmos com todas as forças da nossa alma para cumprir o nosso desiderato. Isto que é vontade. Em O Livro dos Espíritos, o mestre leonês indagou os espíritos sobre a tal da vontade. Questão 911. Por acaso não existem vícios tão vivos, intransponíveis, que a vontade não teria como superar? E os espíritos foram taxativos. Há muitas pessoas que falam, eu quero, mas a sua vontade está apenas nos lábios, porque comprazem nas próprias paixões que estão usufruindo. Quando a criatura quer, de fato, faz essa transição de uma maneira relativamente rápida. E temos no Evangelho o exemplo disto. Maria de Magdala, Maria Madalena. Ela era aquela criatura que vendia o seu próprio corpo para poder atender à insaciedade dos homens que a buscavam. Ela tinha tudo quanto a sociedade da época podia oferecer: joias, vestidos, casa, e, no entanto, a alma vazia, até que ele encontrou com Jesus Cristo. E teve a vontade de fazer a transição de alma débil para a alma forte. E o que aconteceu com Cristo? Foi levado para o Monte Gólgota, crucificado, e lá estava Maria com outras mulheres acompanhando aquele trajeto infeliz. Depois do terceiro dia, o que aconteceu? Jesus Cristo apareceu para o apóstolo amado, João, para a rocha da igreja, Pedro, para sua mãe, não. Quem é que foi o ser que viu Jesus Cristo? Maria de Magdala. E nós perguntamos o porquê desta preferência de Jesus por aquela criatura. É porque ela é o símbolo do trabalho que o Cristo veio fazer no planeta Terra. Fazer com que a alma deixe de sair da sua condição de débil para uma alma forte. Os historiadores de antigamente, como Will e Ariel Duran, redigiram, naquele momento, que Maria foi a primeira a ver Jesus Cristo vivo. Os historiadores presentes e dos futuros, toda vez que narrar aquele momento do Evangelho, colocará que Maria de Magdala foi o primeiro ser a ver o Cristo ressurrecto, porque ela fez essa transição da forma mais rápida possível. Daí temos o fator intrínseco, a vontade para fazer a transição. Mas nos cumpre falar sobre a sociedade. Será que ocorre o mesmo com a sociedade? Temos uma forma mágica de fazer essa transição com essa rapidez? Não. Por causa dos fatores extrínsecos, o que vem de fora. E aqui estaremos analisando alguns pontos, sempre citando a referência para que vocês cheguem à conclusão que a ideia não é nossa. É dos espíritos superiores que têm autoridade. Há muitas ideias que nós apresentaremos, que temos material farto na história para ver o resultado daquela experimentação. E a população em geral tem também esses dados, mas nós espíritas fomos aquinhoados com a revelação, aquilo que os espíritos superiores dizem sobre estes mesmos assuntos. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, afirma, no capítulo 18, que a Inquisição Católica atrasou o progresso, entravou o progresso da humanidade em 600 anos. Em O Livro dos Espíritos, questão 780, questão 781, é dado ao homem, é permitido a nós deter a marcha do progresso? Não, como disse o amigo Haroldo, mas podemos entravar algumas vezes. E citamos este exemplo. A Inquisição atrasou o progresso, entravou a nossa evolução em 600 anos. Imagine se não fosse esse atraso, como que nós estaríamos agora como sociedade? Bem diferente. E vou explicar por quê. Na pergunta 780, que antecede a 781, Allan Kardec indaga também se o progresso intelectual resulta no progresso moral. E os espíritos respondem, é a consequência.
Isso é, você se tornar uma pessoa inteligente tem por consequência a sua moralização, mas não imediatamente. É um processo demorado. E o que fez a Igreja Católica, e não estamos aqui com nenhum desdouro perante essa instituição, é uma análise histórica da situação. Queimou os cientistas. Giordano Bruno, por exemplo, esse cosmologista que tinha uma visão de futuro bem diferente. E ele foi levado para a Igreja Católica, ao mastro da vergonha. Temos o exemplo mais conhecido de todos, Galileu Galilei, que corroborou com Nicolas Copérnico sobre o sistema heliocêntrico, isto é, não era o planeta o centro do universo, fazendo de nós criaturas muito importantes, e sim, na época, era o Sol, que era o centro do nosso sistema solar, sistema heliocêntrico, e com o telescópio deu evidências disto. E o que fez a Igreja Católica? E o porquê? Ora, vamos colocá-lo preso, porque qualquer pessoa que levanta a hipótese que estamos errados em um de nossos dogmas, todos os outros ficam questionáveis, tirando a autoridade da Igreja Católica, que tinha total poder sobre a sociedade. E, por isso, ele foi preso. E, claro, que os outros cientistas, que são missionários de Deus na área da inteligência, sentiram-se coagidos com as suas publicações, com as suas experiências. E isto atrasou em 600 séculos. Do jeito que foi a situação, tivemos a Revolução Industrial em 1740. E a nossa vida agrária passou a ser uma vida eminentemente urbana. E a prosperidade do mundo cresceu na razão direta da disseminação da Revolução Industrial. Em 1780, houve uma outra revolução, a da combustão interna, dos motores, e outro missionário, Henry Ford, que construiu a fábrica, a montadora, que revolucionou todos os produtos. Quando compramos algo e gostamos do preço, é porque quem está produzindo busca uma maneira de embaratar o produto na hora de confeccioná-lo. Um grande missionário de Deus. Temos, na década de 60, a terceira revolução industrial, que foi através da robotização, da digitalização, que trouxe o alívio dos nossos braços para que os robôs pudessem tomar conta, e nós tivemos que nos reinventar como sociedade para preencher as lacunas profissionais. Temos a quarta revolução industrial, que veio com a internet, modificando por completo a nossa existência. E, por último, podemos elucubrar a chegada da quinta revolução industrial com a inteligência artificial. Imagine-nos se isso tivesse acontecido há 600 anos atrás. Como poderíamos estar agora? Ora, Francisco de Alma Cândido Xavier, o saudoso Chico, afirmou no Pinga Fogo de 1971 que nós conseguiríamos chegar ao solo lunar, que deveríamos orar, estimular todo o progresso intelectual através dos foguetes, através dos grandes visionários, para que nós pudéssemos chegar no solo lunar, lá encontrar material para compor as cidades de vidros, que seria facilmente agora deslocado de lá para outras partes da nossa galáxia, os foguetes, devido à força gravitacional bem menor da Lua sobre os objetos. E, com isto, entraríamos em conexão com outras civilizações do nosso sistema solar, chegando à conclusão, fazemos parte de uma grande família universal e, quiçá, segundo Chico Xavier, terminaríamos o período bélico do planeta Terra. A importância do progresso intelectual para conceder-nos a importância do progresso moral. Mas isto aconteceu? Não. E por quê? Porque não está nas mãos de Deus, como disse o Haroldo. É o livre-arbítrio. Quantas pessoas indolentes transferem para Deus a responsabilidade que cumpre a eles? Quantas vezes escutamos, quando Deus quiser eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber. Por favor, não transfere a Deus aquilo que Ele cumpre, porque se fosse da vontade de Deus, você não estaria estragando o seu corpo desde cedo. Quando eu quiser, eu vou tomar a decisão. E assim como sociedade. Então, embora como indivíduos podemos fazer essa transição relativamente rápido, como sociedade temos esses entraves sociais, como a destruição da livraria de Alexandria,
Por que que aquela livraria foi destruída algumas vezes? Grandes cientistas da época, como Aristóteles, utilizando da sombra, do ângulo, conseguiu, com quase precisão, dar a medida da circunferência do planeta Terra. E outras mentes brilhantes daquela época, é porque eles estavam tão fechados no mundo deles mesmos, que as pessoas para o lado de fora daquela livraria achavam que era irrelevante aqueles conhecimentos. Atacaram e destruíram. Logo, nós temos que ser relevantes para a sociedade, para que nós possamos manter a nossa existência como grupos. E encontramos, então, estes desafios através da história que atrasou. E, por acaso, temos um outro entrave que atrapalha o nosso progresso social? Sim, um outro. E vou citar a fonte, porque eu sei que o tema é polêmico. Lendo livros sobre progresso na indústria, nas empresas, os especialistas falam: é muito difícil estabelecer uma fórmula de sucesso. Mas a fórmula do fracasso é certa: agradar a todos. É bem provável que, se você não é polêmico com seus amigos, no seu lar, no seu trabalho, algo errado você está fazendo. Porque no mundo de provas e expiações, toda vez que você dissemina a luz, incomoda aqueles que se compraz nas trevas. E se for o nosso objetivo falar para agradar, não estamos cumprindo com o nosso dever de esclarecer as consciências. Como o tema é polêmico, vou então citar a fonte. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para ser preciso, página 168, vou pegar a desculpa do Haroldo. Não sou o Júlio que está falando, não. Vá conversar com Humberto de Campos. Temos o desastre do comunismo, socialismo, que vem destruir as tradições da humanidade. E ele vai mais além. E isto escrito em 1939. Todo esforço para reprimir o expansionismo dessas ideias deve ser apoiado. E o capitalismo, com seus benefícios, deveria ser estudado para o progresso da humanidade. Eu estou citando a página do livro. Não fique contra mim. Busque o livro, leia e briga com Humberto de Campos. Qual é a ideia do socialismo? Mais uma vez, Allan Kardec. Questão 811. A igualdade da riqueza foi possível no planeta Terra? Já existiu? Ora, como que Allan Kardec faz essa pergunta quando o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857 e Karl Marx, com Friedrich Engels, publicou o Manifesto Comunista apenas 10 anos atrás, em 1847? É porque essa ideia de todo mundo ser igual já foi aplicada várias vezes no planeta Terra. É nesse sentido que eu afirmo que a população em geral tem a experimentação como evidência que isto não dá certo. E nós espíritas temos a informação dos espíritos superiores, que este não é o caminho. Mas já estou sentindo a vibração fraterna de muitas pessoas. Vamos, então, justificar. Quando eu escuto, Júlio, não fale de política, eu fico com vontade de abraçar pessoas só por uma região do corpo. Porque na ausência dos bons, os maus preenchem o espaço. E conta com a ingenuidade dos bobos. Fico imaginando, se Allan Kardec tivesse esse viés para poder escrever o Livro dos Espíritos. Por causa da exiguidade do tempo, vou citar apenas a terceira parte do Livro dos Espíritos, Leis Morais. Imagine Leon Denis Rivail, Allan Kardec. Vamos agora, espíritos superiores. São Luís, venha me ajudar. São Luís, político, rei da França.
Por favor, vamos agora compor a terceira parte do Livro dos Espíritos, o terceiro capítulo, Lei de Trabalho. E os Espíritos, não, Rivaio, não fale sobre lei de trabalho. Isso é assunto polêmico, é política, porque lá nós temos limites do trabalho, o repouso, vai falar sobre previdência. Isto é assunto dos políticos. E o nosso objetivo é ser beautiful people, agradar gregos, troianos e romanos. Não escreva isso, Hipólito. Ok, vamos passar então para o quarto capítulo da terceira parte. Lei de reprodução. De jeito nenhum, Rivaio. Não vamos falar sobre casamento e celibato. Quem é que estabelece para a sociedade o que é um casamento? Os legisladores. Falar sobre aborto, se isto é tema da legislação humana, e quando os ingênuos não sabem quem está votando, depois coloca no poder os abortistas para fazer campanha anti-aborto depois. Que contradição! Não fale sobre esse tema. Ok, então vamos passar para o sexto capítulo da terceira parte, Lei de destruição. De maneira nenhuma, Hipólito, podemos falar sobre esse capítulo, porque aí fala sobre as guerras, e guerra é assunto eminentemente político. Ok, vamos falar então do oitavo capítulo, Lei de destruição, Lei de progresso. Não podemos falar sobre isto, porque dentro da lei do progresso nós temos povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana. Veja o tema, progresso da legislação humana. Os mentores do planeta Terra nos comunicando sobre a importância de falarmos sobre o progresso das legislações humanas. Ok, não dá para falar sobre isso, vamos então passar para o nono capítulo, Lei de Igualdade. Agora, esse eminente proibido, Allan Kardec. Porque na lei de igualdade, temos que falar lei da igualdade dos direitos e do homem e da mulher. Os homens, Hipólito, são eles que vão para a guerra, são eles que morrem. Através da história, muito mais homens morreram do que as mulheres, porque na hora de defender os limites de país, quem é que foi para a guerra? Os homens ou as mulheres? Os homens. Então, os homens atuais não dão esse direito às mulheres, porque elas não fazem o mesmo sacrifício pela pátria. Não fale isso, Allan Kardec, porque é assunto político, polêmico. Então, vamos falar sobre a igualdade das riquezas. É onde está a pergunta 811. É possível isso? Jamais aconteceu a igualdade das riquezas no planeta Terra, porque a diversidade das faculdades e dos caracteres, das habilidades, se opõe a essa utopia. E Allan Kardec insiste na questão. E a pergunta 811A. Há homens, está se referindo a Friedrich Engels, a Karl Marx e outros da história, que acreditam ser a igualdade das riquezas a solução para os males da sociedade. O que você pensa deles, aos espíritos superiores? Olha os adjetivos. Sistemáticos. Eles são ambiciosos e invejosos. William Shakespeare afirmou que o amor tem razões que a própria razão desconhece. Pois bem, a inveja tem razões que a própria razão desconhece. Porque como é uma emoção que a gente sabe escamotear para atacar aqueles que nós não gostamos. Então, eles eram invejosos e queriam estabelecer para a Terra uma utopia, o comunismo, e os espíritos afirmam, trabalhem no egoísmo, eis o problema. Vejamos que seria impossível a publicação de O Livro dos Espíritos se não falássemos de assuntos polêmicos. O 10º capítulo, Lei de Liberdade, escravidão, de jeito nenhum, Allan Kardec, podemos falar sobre isso, porque há pessoas que hoje ainda têm escravos, e aqueles que não. O 11º capítulo, da terceira parte, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Direito de propriedade, que é sagrado, a palavra que os espíritos evoluídos utilizaram para descrever o nosso direito de propriedade. Então, é uma utopia vivermos nesse contexto social e não falarmos de política. É necessário, sim, conscientizar as pessoas, segundo a nossa opinião, porque senão corremos o risco do que aconteceu com a livraria de Alexandria, sermos pessoas irrelevantes para a sociedade. Está aí o James Webb,
desafiando as leis da cosmogonia sobre o Big Bang e falando sobre universos paralelos. É porque eles não conhecem os centros espíritas, que vivem um universo paralelo. A sociedade em ebulição, e nós falando sobre a paz, o amor, a fraternidade, quando tudo está acontecendo lá fora, para depois fazermos campanhas contra aquilo que as próprias pessoas elegeram, porque caíram no conto da sereia, que é da mitologia, marinheiros que se encantavam com a beleza e a voz de uma sereia, e por distração batiam o barco em rochas e só sobravam, morriam pessoas que deixam ser levadas por esses encantos. É necessário, então, conscientizar. Politicagem em nossos centros espíritas seria se o prefeito local estivesse num período de eleição, chegasse-nos e dissesse, olha, eu sei que o Peace and Knowledge, o amor e caridade, o plenitude estão em busca de um terreno. Porque não é possível que a gente vai viver no país mais rico do mundo pagando eternamente aluguel para os outros. Isto não é inteligente. Então, temos aqui esse terreno. Pede o pessoal para votar para mim, que na próxima eleição eu dou terreno para vocês. Isto seria politicagem com a tribuna espírita, com o nosso público. Agora, conscientizar dos nossos valores. Que valores são esses? Meritocracia. É o Cristo. A cada um segundo as suas obras, não segundo a sua cor da pele, segundo a sua condição social, segundo o que fez. Isso de igualdade não existe em nenhuma parte. Temos a revelação espírita, além da experimentação através da história, para ver que isso não funciona. Imagine se o plano espiritual fosse comunista, socialista. Todo mundo recebe o mesmo. Creio que muitos aqui que veio do Brasil conhecem alguém na rua que é um embriagado, um viciado em alcoolismo, e é carinhosamente conhecido pelo Zé de Cachaça na rua. Imagine o Zé de Cachaça desencarnando. E o plano espiritual é comunista. Olha, eu vim aqui, eu estou em busca do Zé de Cachaça lá em nosso lar. Olha, faça o seguinte, o Zé de Cachaça vai reto, se vira à direita na casa do Bezerra de Menezes, e aí, entre a casa da Madre Teresa de Calcutá e o do Chico Xavier, está lá a casa do Zé de Cachaça. Seria justo para com os esforços de Chico Xavier e Madre Teresa de Calcutá, se todos no plano espiritual vai receber a mesma coisa? Não. A cada um é dada a segunda obra. Quem fez, recebe. Quem não fez, não recebe. Vai para o umbral. Para ser castigado por Deus? Não. Um Deus que ama não castiga. É a criatura por excesso de teimosia que não quis escutar os convites do amor e vem a dor para dizer exatamente a mesma coisa. Por isso, o sofrimento, que é do livre-arbítrio da criatura que selecionou aquele caminho doloroso para poder se transformar. Ninguém recebe igual. No livro mencionado pelo Haroldo, O Nosso Lar, capítulos 21 e 22, temos André Luiz preocupado com a situação de propriedade no plano espiritual. Você pensou que acabava aqui esse negócio de aluguel, né? Não acaba. André Luiz é incomodado, porque ele estava morando de favor. Eu creio que um umbral mais customizado, pior, é você ir para o plano espiritual superior e morar de favor com a sogra. Aí está o verdadeiro inferno. Não, eu amo a minha sogra. Toda vez que ela me telefona do Japão... E a Laura, mãe da Lisias, diz o seguinte, essa casa onde que eu moro, o meu marido comprou. Comprou. Não foi dado. Ninguém recebe tudo igual. Comprou. E ele pergunta, por quanto? Será que respondeu em real, em dólar, em pesos, em euro? Não. Bônus hora. E é tão interessante a conversa, porque ele estende a pergunta, mas quanto bônus hora custou isto? 30 mil bônus horas.
Pega a calculadora, divide 30 mil por 40 horas de semana trabalhada. Dá 15 anos. No plano espiritual, você tem que trabalhar 15 anos para poder ter a sua propriedade. Por que aqui a gente tem que trabalhar 30 anos? Por causa dos juros. Quem não entende de uma informação básica, não sabe que paga o dobro da casa e mais. Digo isso porque nas tarefas de atendimento fraterno aos amigos, a pessoa chega aflita. E qual que é o problema? Razão número 2 de divórcio nos Estados Unidos. Dinheiro. Quando você casa na Igreja Católica, o padre afirma, until death do your part, até que a morte vos separe. Há um show no canal Money Channel que significa until debt do your part, até que a dívida vos separe. Porque o casal, não tendo equilíbrio, sem conhecimento, causa os erros drásticos de economia para a família e é o segundo motivo de divórcio. E esses amigos me confessam, eu fui comprar um carro e orei para Deus para Ele me mandar um bom vendedor. Que ingenuidade! A função do vendedor é arrancar o máximo possível de você. Não conte com os espíritos para fazer o seu trabalho. Ao invés de ficar assistindo séries de Netflix que não acaba nunca, ou A Rainha da Sucata, analisemos vídeos de como comprar um carro, como comprar uma casa, para sermos pessoas inteligentes. Ser bom não é ser bobo. Deixar as outras pessoas tirar proveito da nossa ingenuidade. E o vendedor é, antes de tudo, neurocientista, mestrado, psicólogo, PhD em psicologia. Te conhece pelo caminhar. Você entra na concessionária, lá vem um bobo. É agora. Tudo isso para salientar que os espíritos não farão por nós aquilo que nos compete. Então, no plano espiritual, temos que gastar dinheiro, que é bônus hora. E André Luiz, ele vai mais a fundo. Mas todo mundo ganha o mesmo tipo de bônus horas? Olha que interessante a pergunta. Não. Existe o bônus hora regeneração. Pessoas que trabalham na câmara regeneradora. Existe o bônus hora sacrificial. Pessoas que se entregam a um trabalho muito difícil. Ganham diferente. É o mesmo sistema que temos aqui, aperfeiçoado. Todo mundo aqui veste igual no nosso lar? Não, ninguém anda pelado. Mas quem pode pagar mais, porque tem mais bônus hora, se veste bem. Os que não podem, têm uma roupa decente, para não ter a sua indignidade ferida pela sua nudez. Principalmente se não for em forma. Tudo é meritocracia. Vou mais além ainda com essa informação, porque essa ideia, ela é uma hipnose social. É impressionante como que as pessoas caem neste conto. Em Júpiter, a população em geral não tem essa informação. Eles têm a experimentação. Isto não deu certo, nós tivemos aí a União Soviética expandindo o comunismo por toda a Terra, inclusive, infelizmente, no Brasil, que até hoje não se livrou dessa praga social. E os Estados Unidos, com o capitalismo, tentando reter o expansionismo dessa loucura. E veja que não deu certo, porque em 1991 teve a derrubada de um muro de Berlim, dizendo que o sistema capitalista é o que traz a prosperidade no planeta Terra. Prosperidade é progresso, pobreza é um atraso. Será que podemos imaginar um mundo de regeneração na qual as pessoas estão debaixo da ponte para a gente fazer campanha da sopa para levar para as pessoas se descendentarem com a sopa? É óbvio que não. Nós não temos isso em Júpiter, que é o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Como é a sociedade lá? Meritocracia. Temos a descrição da casa de Mozart. Isso se encontra na Revista Espírita de 1858, nas edições de abril e agosto. Quem deseja confirmar a comunicação do espírito Bernard para Allan Kardec. Allan Kardec fazendo indagações sobre Júpiter. Lá existe governo? Chefe? Sim, existe. Lá existe sexo, isto é, a bipolaridade sexual? Lá está escrito. Lá, como organiza? Todo mundo tem a mesma casa, todo o mesmo dinheiro? Não. Quem tem mais, constrói mais. Quem tem menos, ninguém vive à fome, ninguém vive ao alento, ao relento.
mas quem pode, compra mais. Temos a descrição da casa de Wolfgang Amadeus Mozart, esse missionário da arte musical que reencarnou em 33 anos, publicou mais de 600 peças musicais. Ele mora em Júpiter, e a descrição da casa dele são claves musicais em sua mansão. Lindíssima descrição. Mais uma vez, salientando a meritocracia. Daí, isto teria que ser questão resolvida em nosso meio espírita. Infelizmente, não é. Porque os espíritos, agora eu vou citar o Livro dos Médiuns, item 340, como se unem aos indivíduos, aos grupos e às sociedades para poder auxiliá-los. Espíritos trevosos também se unem aos indivíduos, aos grupos e à sociedade para dominá-los, através de um sistema muito antigo, dividir para conquistar. E o nosso movimento espírita, fragilizado, e ainda os pouco que sobra, se engalfiando por causa dessas questões que já deveriam ser resolvidas. Abro espaço aqui para dizer que vocês estão num estado abençoado, porque converso com um amigo praticamente do planeta Terra, em questão de movimento espírita. E que países são esses? Dos 196, 36 países. Começa por aí. E a Flórida foi a exceção à regra. Aqui houve um expansionismo, porque este Estado, que preserva a liberdade, para que o governo não influencie em suas decisões, porque eles são servidores, e vocês, os contribuintes, que pagam o salário deles, não querem interferir na sua vida. Já viu que aqui você anda de moto sem capacete? Vai em outros estados. A lei obriga que você coloque o capacete. E por quê? Não é que eles não estão preocupados com a sua segurança, é porque o governo não deve interferir na sua vida pessoal. E aqui ficou fechado durante 6 semanas. E aconteceu um expansionismo. Em outras partes do mundo, infelizmente, a pandemia não matou espíritas. Não é que eu queria que a pandemia matasse espíritas, né? Eu percebi que a pandemia não matou espíritas, mas matou muitos centros espíritas. Porque o Brasil é primeiro no mundo de espiritismo. Há o cidadão que doa o terreno, doa o cimento, doa os tijolos, e vocês têm casas próprias. E nós aqui, o que fazemos? Centro espírita e churrascaria, amor e luz. Porque nós temos que transformar a nossa sede num restaurante, para ficarmos numa eterna troca, na qual o centro espírita sai perdendo. Uma feijoada que vale 50, a pessoa paga 20 e leva ainda para o dog bag, para o cachorro, para o vizinho, por causa de 20 dolinha. E durante a pandemia, as pessoas ficaram eternamente escutando as palestras no virtual. O churrasco não era virtual. O cinema, ninguém ia virtualmente. A praia, muito menos. Eu ficava olhando aquilo no Face Confusão e me perguntava, como que estas pessoas não utilizam o mesmo critério para ir para o centro espírita? Por que o vírus só estava aqui dentro? E observando os protestantes dirigindo para ficar no estacionamento para poder assistir às palestras do pastor. Que saudade! Não é uma crítica, é uma observação. Que se cremos de fato que somos a terceira revelação, não era para estarmos numa outra situação, expandir a nossa consciência, estarmos dentro do contexto social. Não é pedido votos, é para esclarecer os indivíduos, para que sejamos pessoas relevantes, e não irrelevantes vivendo no mundo paralelo. Socialismo, que afeta a evolução social, de acordo com Humberto de Campos, não dá certo. Atualmente temos a situação da Venezuela. Estão acompanhando? Como essa informação, essa teoria, serve apenas para dar instrumento de manipulação aos futuros ditadores, que, desejosos de entrar no poder, começam com o canto da sereia, falar aquilo que os nossos ouvidos gostam de escutar. Facilidades, todos vão receber a mesma coisa. Vocês sabiam que na Venezuela existiam mais restaurantes franceses lá do que na própria França? Tal a riqueza da Venezuela. Mas o socialismo funciona até quando acaba o dinheiro de uma outra pessoa. E o que aconteceu? 30 milhões de venezuelanos, o que equivale a dizer 1/3 da população, fugiu da Venezuela
Para onde? Para Cuba? Outro país comunista? Foram para a Norte-Coreia? Foram para a Camboja? Vietnã? Não. E, por favor, não me venha com essa história que a China é comunista. A China é comunista no governo, porque lá não tem democracia para você selecionar um indivíduo. Eu não estou falando mal do povo chinês, estou falando da estrutura. O PCC, Partido Comunista da China. Como existe no Brasil, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, caso alguém ache que isso não está em voga. E lá o sistema é capitalista, porque o Nixon, o presidente dos Estados Unidos, na década de 70, foi lá para convidar a China para o mercado internacional. Então, o sistema financeiro é capitalista. Os venezuelanos não foram para os países comunistas, fogem para os países capitalistas. E vieram com alegria, com satisfação de abandonar sua terra, seus parentes? É óbvio que não. É um desgosto essa situação. Para amenizar o nosso encontro, fala que um francês, um britânico e um cubano estavam passeando no museu. E eles estavam diante do quadro que o Haroldo estava descrevendo, Adão e Eva. O britânico olhou e disse, só podem ser britânicos. Mas por quê? Veja como eles estão comportados, o semblante sereno, é gente equilibrada, é britânico. O francês, não. Olha para eles, que corpos belos. Olha esse rosto, que lindo! Só podem ser franceses. E o cubano disse, não, espera aí, só um momentinho. Os dois não têm roupa. Não tem teto. Tem uma maçã para dividir para os dois. E acham que estão no paraíso. São cubanos. Para ficar claro, não estamos aqui defendendo a ideia que, para a evolução da sociedade, não devemos ajudar os outros. Os governos estaduais, municipais, devem se esmerar para dar igualdade de oportunidade. Agora, igualdade de resultados é impossível, porque cada um tem as suas faculdades, seus caracteres, suas tendências, e fará daquele recurso algo diferente. Como nós vemos criaturas da mesma escola saindo fazendo diferentes profissões. O grande economista Thomas Sowell, discípulo de Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, afirmou, se dentro da mesma família nós temos crianças diferentes, como é que a gente quer que uma sociedade de pessoas iguais? Que é o erro clássico de pai e mãe. Eu amei todos do mesmo jeito. Não, cada um precisa de um amor diferente. Se faz tudo igual, o resultado também é diferente, embora receberam o mesmo amor de pai e de mãe. Daí, para que tenhamos um avanço da sociedade, não segundo a minha opinião, Humberto de Campos deixou bem claro naquela passagem da página 167. Precisamos sentar para estudarmos os benefícios do capitalismo, que é a meritocracia. Quem faz mais, recebe mais. Quem faz menos, recebe menos. Deixar de olhar para os grandes industrialistas como se fossem inimigos da sociedade, que é essa perversa noção. Uma criatura que dá trabalho aos outros é um missionário. Citamos aqui, sem fazer uma referência que é um missionário, é o Elon Musk, por exemplo, que saiu da pobreza e, através de seus conhecimentos, era muito repudiado na escola, sempre muito fechado, começou a estudar informática, lia muito livro, e daquele livro fez um joguinho, vendeu o joguinho. Com o dinheiro do jogo, começou a fazer uma revista eletrônica, vendeu a revista eletrônica com aquele dinheiro, começou a trabalhar para construir o PayPal, vendeu o PayPal por 4 bilhões. Já poderia ter comprado uma ilha e ficar na preguiça. Mas continuou. Investiu no Tesla, quase que perde tudo. Com Tesla, com SpaceX, temos aí o Neuralink. Sabe quantas pessoas a companhia emprega? 112 mil pessoas. Imagine se não fosse a decisão desse cidadão de trabalhar. Eu que trabalhei na cadeia durante 12 anos,
Quando as pessoas se aproximavam para me dizer o porquê tinham feito a razão de estarem ali, eu não estou justificando. Errado sempre continuará errado, mas eu compreendia o comportamento. E, às vezes, era falta de trabalho. Como aquilo modificou a nossa percepção. Quando eu vou em um restaurante, por exemplo, eu não estou pagando uma comida. Tem ali um missionário que está dando trabalho para 40 messeiros, garçons, garçonetes. E você está parabenizando o dono do restaurante, pagando. E ele, em gratidão, o dinheiro que você deu, está dando a comida. E você ajudando 40 indivíduos a ter dignidade através de um emprego. É o que está acontecendo naquela transação financeira. Sair dessa ideia de que os capitalistas empobrecem a humanidade. Esse é o caminho, porque eu não posso conceber um mundo de regeneração apenas na questão moral, que não é. É mundo de regeneração em todos os sentidos. Uma melhor economia, uma melhor tecnologia, uma melhor moralidade. E o sistema, até quando pode chegar a nossa revelação, é o sistema meritocracia. Quem mais faz, mais recebe. E creio que nós espíritas, se desejamos dar a nossa quota de contribuição para uma sociedade melhor, alertemos os indivíduos, tenhamos a coragem, porque na pergunta 932 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga o porquê no planeta Terra a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons. Resposta dos Espíritos: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, que significa ter coragem. E os bons são tímidos, uma outra palavra para covardia. Quando os bons tiverem coragem, eles preponderarão. Ora, então, o que está faltando em nossa casa, na sociedade, com os nossos amigos? Não falar para agradar, falar para esclarecer, porque é a verdade que nos liberta. Segundo Jesus Cristo, se eu não busco a verdade, eu estou preso na mentira. Tudo quanto me prejudica, o egoísmo sendo a mãe de todos os problemas da alma, da inveja, da preguiça, do ressentimento. Logo, eu tenho que buscar a verdade, esclarecendo os indivíduos. Para encerrar com este assunto, 841 é a pergunta. Por respeito à liberdade de consciência, porque há pessoas que justificam, eu não falo porque eu respeito as pessoas, sua maneira de pensar. Você pode respeitar, mas ainda tenha a coragem de apresentar a sua ideia. Por respeito à liberdade de consciência, devemos permitir que doutrinas perniciosas sejam espalhadas ou podemos trazer à verdade essas pessoas que transviaram por falsas ideias? E os Espíritos respondem: podeis e até deveis. Meus amigos, é um dever conscientizar uns aos outros, para que não venhamos a cair neste canto da sereia de certos indivíduos. Conhecemos as revelações de Bezerra da Silva, não é mesmo? Me perdoa, Bezerra de Menezes. Mas quem é que conhece o Partido Alto, o cantor de Partido Alto, Bezerra da Silva, carioca, cheio de sabedoria com as suas músicas engraçadas. E ele fala que no período da política, se você está a fim de prender o ladrão, pode voltar para o mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Então ele fala que o político, no momento da eleição, sobe no morro e se apresenta que é o mais pobre de pobre. Como que ele se apresenta como um pobre? Pega a lata de goiabada e faz o arroz com feijão para ele comer. Pega água de chuva para tomar. E, por fim, diz o Bezerra da Silva, não de Menezes, que esse político, para provar que era pobre mesmo, no final do dia foi num centro de macumba, para poder receber o espírito. E o Bezerra da Silva disse que foi aí que ele se deu mal, porque quando o espírito reencarnou no médium, disse: não volta nele não, que ele é um ladrão. Nós temos o conselho do Bezerra da Silva, do Bezerra de Menezes, Humberto de Campos, Allan Kardec, para não mais cairmos nesse canto da sereia. A nossa tarefa é esclarecer e não agradar. Gostaria dos que vieram aqui para superar os seus desafios, ter uma varinha de condão e acertar na cabeça e dizer: problema resolvido. Mas a nós nos cumpre apenas orientar, apontar caminhos, mas é necessário ter muita vontade para sairmos da nossa condição de alma débil para a alma forte.
É por este motivo que os espíritos superiores aproximaram-se de nós para poder ditar estas maravilhosas poesias, que é uma síntese do conhecimento espiritual. E um deles, Castro Alves, que apenas com 23 anos de idade, deixou para nós brasileiros legados quando trabalhou para a abolição dos escravos no Brasil. Este mesmo ser escreve, através das mãos missionárias do saudoso Chico Xavier, o poema Marchemos. Em outras palavras, olhemos para a frente, ouvidemos o passado, estudamos o passado, porque o passado vive em nós, mas não devemos viver no passado, e sim trabalhar para a construção do nosso futuro, quando ele afirmou que há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos em a humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita na trama da evolução, oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor, é o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que, eterna expirando, cai ao solo, fecundando, deixando o chão duro, que produz um aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija, a bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores, transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes, acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânica e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem o ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. No universo se escuta um poema que entoa: por favor, todos, para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar, à equipe organizadora por nos convidar, ao nosso amigo Gelson, Rossandro e Haroldo, pela honra de fazer parte desse time, e a todos vocês, nosso muito obrigado pela paciência de nos escutar.